E agora a gente vai ser uma confusão de movimentos, né, por assim dizer. Porque todos, do mesmo jeito que quando a gente falava sobre o homem pré-histórico, o homem de Neandertal, o homem Homo sapiens. Então a gente tem uma impressão que tem uma escada, né? Uma régua. E tem mesmo, até para a gente ter uma ideia do progresso. A mesma coisa acontece nas artes. Mas não é porque acontece um determinado movimento nas artes e a gente fala da repercussão desse movimento específico que está acontecendo, por exemplo, na França, que não está acontecendo alguns outros movimentos, não parou esses outros progressos, por assim dizer, em outros instantes. Então, do mesmo jeito que está na França acontecendo, porque a França, na época do impressionismo, era o ápice, aquela coisa toda, existem o artista que vai estar lá na Áustria fazendo a sua arte, vai ter o artista que vai estar aqui no Brasil fazendo a sua arte, vai ter o artista que vai estar em Cuba fazendo a sua arte, e de repente, mesmo eles não tendo muito acesso um ao outro, eles acabam fazendo movimentos muito próximos, né? Então, esse primeiro movimento, que é o expressionismo, né? O impressionismo, o pós-impressionismo que a gente viu na outra aula, e agora o expressionismo. Nas próximas aulas, a gente vai ver um monte de movimentos, e que vão ter respingos em vários instantes também. Então, do mesmo jeito que estava tendo o impressionismo ali na França, né, que a gente viu os artistas, a gente viu o Monet, a gente viu o Manet, viu vários artistas, a gente viu que aí já estava caminhando de uma forma diferente de apresentar a sua arte, o Van Gogh, que aí ele é pós-impressionista, eu considerava ele muito expressionista, depois que eu comecei a ler algumas biografias, que falava, não, ele é pós-impressionista, ele não chega a ser expressionista, mas aqui, nessa outra pesquisa que eu acabei fazendo, ele está lá como expressionista. Então, são muito suave, muito sensível cada limite de uma corrente artística para outra. E esse é o caso do expressionismo, tá? Na próxima semana a gente já vê o fauvismo, a gente vê o cubismo, que a gente tem que falar um pouco desses artistas que são bem importantes para a gente. E hoje a gente vai ficar com o impressionismo. Deixa eu ver aqui. Expressionismo, eu gravei bem, que são cores vivas. Pode ser, pode ser. Mas, na verdade, a intenção do expressionismo é uma outra coisa, né? Que é o que a gente vai ver hoje. Ela tem cores vivas, ela tem cores fortes, mas essas cores não vão ser só, por exemplo, eu gosto sempre de comparar com a Mona Lisa, né? Mona Lisa é aquele quadro onde tem as cores específicas, onde eu consigo ver um rosto e eu identifico esse rosto muito com o meu. Eu vejo o volume, eu vejo os olhos, o fundo dos olhos e tal. No impressionismo, que foi quando a gente viu o Monet, né, a gente já não era assim. A gente via que ele punha um pingo de tinta ali preta e ele falava, são os olhos das meninas. E realmente você consegue ver que são os olhos. Mas aí a gente tem que ter um pouco de habilidade para olhar. Se a gente olhar muito de perto, a gente não vai conseguir ver muito. Então a gente tem que se afastar para ver aquela massa de que ele pintou, né? Então a gente já está vendo que eles estão mudando o quê? Eles estão mudando os sentimentos, as expressões que eles estão mudando, né? E aí o pós-impressionismo, que a gente viu a semana passada com o Van Gogh, a gente viu que ele já punha outras coisas, né? Quando a gente vê aquela parte lá da Noite Estrelada, que ele aparentava estar com luzes, ele falava que era noite estrelada, que são estrelas que estão aparecendo, mas elas pareciam que eram sóis. Então, olha só que coisa mais interessante, né? Então, já tinha isso, e ele já tinha cor, e ele não era expressionista, ele era pós-impressionista. Então, ele já tinha cor. O impressionismo também tem cores fortes, dependendo do tempo que é feito. O Monet, quando ele faz aquela parte lá das flores, né, dentro da água, que é
um monte de quadros que ele faz do mesmo jeito, como se fosse a nossa Vitória Régia, são flores que são coloridas, também tem muita cor, mas pela maneira, pela delicadeza de que ele mostra essas flores, ela é impressionista, não é expressionista, tá? Então, o expressionismo, ele está mais ou menos nesse período, então é a vanguarda artística europeia aí, né, do início do século XX, que a gente está falando. Aí teve, como que iniciou, é um movimento, sobretudo, que nasce mais na Europa, mais na Alemanha do que na França, né? Então, vai ter um grupo de artistas que vai se reunir, eles acabam se reunindo sempre, né? Os artistas acabam fazendo isso, até hoje eles acabam fazendo muito isso, e eles se reúnem e formam um grupo que eles falam assim: nossa, nós estamos já no começo do século e a gente vê que a arte está tudo igual. E eu já não pinto mais desse jeito, né? A gente já passou por algumas guerras, não passou ainda pela Primeira Guerra Mundial, mas a gente passou por algumas guerras, algumas disputas de território, e aquela arte que o Monet faz, aquela pintura que o Monet fazia, para mim não tem nada a ver de ficar pintando quadrinho de planta, de flor, mesmo porque aquelas flores não são em todos os lugares, se a gente olhar a flor em outros lugares aqui, elas são diferentes, e ali ele não mostra muito algumas emoções, e a gente tem que mostrar emoção na arte, a gente tem que parecer coisas, e quem está vendo esse quadro também tem que acrescentar os seus sentimentos, né? Então, não está certo, não está muito bom o que vem acontecendo aí, que a gente sabe, que está acontecendo ali na França, né? Nós somos mais nórdicos, estamos mais aqui no nosso país, então eu acho que tem que criar um grupo para a gente começar a criar mais próximo do que a gente está mais próximo do que a gente tem aqui, né? E aí eles criam esse grupo, né? Que é o Die Brücke, que é justamente a ponte. E aí são artistas alemãs ou daquela região, e eles começam a se interessar justamente por essa corrente. Como eles não se identificavam nem com o impressionismo, nem como o pós-impressionismo, eles queriam expressão, então era uma expressão. O fundo todo do expressionismo é isso, é expressão. Então, eles querem chegar perto do rosto da pessoa que eles estão pintando, para que tentar desenhar a emoção daquele quadro, daquela pessoa, para quando alguém vê o que eles pintaram, imaginasse os mesmos desejos, as mesmas preocupações, as mesmas tristezas daquela pessoa. Então, era isso que eles buscavam. Por isso que eles não vão ser cor muito pastel, não vai ser cor muito suave, não vai ser uma tarde ensolarada, de fim de inverno, né? Ele quer Mas coisas essa não mais é a fortes. mais bonita, não. O quê? Essa a cor mais, a cor pastel, mais suave. Essa não é mais Depende, bonita. depende muito de gosto. Depende muito de gosto. Eu adoro Olha, expressionismo. ó, essa aqui que eu tô vamos pôr na minha, eu sempre coloco a minha unha, tá? Eu vou de cada 15 dias eu faço a minha unha. Então, como eu não tenho noção de unha, de cor, eu coloquei um tom de café essa semana. E o nude. O nude é o marrom. Mas o Nude, café, na verdade, é um bem suavezinho. É uma corzinha, cor de rosa bem fraquinho. minha prima Ele já me explica marrom. E essa cor? então, o café acaba sendo mais marrom. O café é mais escuro. O É, café tem um tom então, mais escuro.
O Cada nude semana eu normalmente coloco, é um tom mais claro. cada semana eu coloco uma cor. Coloco rosa, Uhum. coloco E amarelo, aí não, você ia falar da dourado. cor do expressionismo com esmalte, Isso. do que você ia falar? Não, é pastel, essas coisas mais claras. Eu imagino mais suave, mas eu prefiro as coisas mais suaves na minha unha, tá? Hum. O É. café ele vai estar mais escuro. O café está Uhum, mais escuro. é. Mas não deixa de ser uma cor que os impressionistas também usam, só que eles usam em alguns detalhes esse tom marrom, né? Porque vai ter num jardim, teoricamente vai ter um tom marrom, né? A terra é um tom mais próximo do marrom, do café, O né? Um tom tronco, mais isolado. E vai ter. Agora, o expressionismo, ele vai se caracterizar por quê? Pelo quê? Ele vai ver um rosto de uma pessoa. A gente usa muito uma expressão, fala, nossa, credo, você deve estar com fome, está meio amarelo. E não é que a pessoa esteja amarela, é que ela está com características que não são aquelas que a gente conhece. Então, dá a impressão, a gente consegue ver pela expressão da pessoa que ela está meio com fome, né? O rosto fica mais, parece que mais para dentro, a pessoa fica com um tom de pele diferente do tom de pele que normalmente ela fica, né? Do mesmo jeito quando a pessoa não bebe muita água, do jeito que a pessoa às vezes toma um sol e fica mais avermelhado. Então, a gente tem a sensação, fala assim, nossa, você está meio amarelo, parece que você não comeu, parece que você tá mal, você está doente, alguma coisa. O expressionista, ele vai querer mostrar isso, né? Por isso que, às vezes, as pessoas acabam confundindo ou nem confundindo, colocando o Van Gogh, que a gente viu como pós-impressionista na última aula, como uhum, expressionista. E eu concordo, porque tem algumas obras dele que eu acho que são muito expressionistas, inclusive aquela obra que a gente começou a falar e não deu para terminar, e hoje a gente vai falar um pouquinho dela, que é tá. justamente O Filho do Carteiro, que tem várias cores na pele dele, não é? E com isso tudo, a expressão do menino fica parece um menino velho, parece que a gente vê que não é um adulto, mas a gente não tem os sonhos de uma criança, porque a gente tem uma expressão muito de falar assim, nossa, ela é tão inocente, ela tem um brilho no olho ainda, né? Coisa que a gente não comenta muito quando a gente vai chegando na idade mais velha, mais idosa, a gente não fica falando muito de brilho no olho. Quem tem brilho no olho é jovem, que está cheio de sonho. Então, olha quantas comparações a gente faz. E o expressionismo vai fazer justamente isso, né? Aí aqui tem o nome de alguns artistas e do expressionismo alemão. A própria ai, perdi o nome dela, que participou não a Tarsila da Mar, a Anitta Malfatti, ela vai fazer um curso, ela vai para a Alemanha fazer um curso, e ela vem e ela faz um dos melhores trabalhos, eu acho, do período que ela foi para a Europa e veio para o Brasil, e ela faz uns trabalhos muito lindos, muito maravilhosos, que é totalmente expressionismo alemão. A gente olha e fala, nossa, essa mulher parece que ela estava na Alemanha. Então, a gente sabe, por quê? É o reflexo, a importância de um curso que ela fez lá, é a importância de um período que ela conviveu com os artistas lá, né? Aí, mas daqui a pouco eu falo dela, vou falar agora um pouquinho desse grupo desses artistas, né? Eu já tinha dois slides que eu tinha passado, um estava só com o nome de expressionismo, o de baixo estava explicando mais ou menos o que eu falei agora, e falando do Die Bruck, que era a ponte, né, que criou o movimento, e agora eu estou mostrando duas fotografias, duas pinturas, né, aqui, que são justamente à esquerda, um grupo de homens, um de frente, à esquerda eu vejo um de lado, olhando para esse que está de frente para mim, do outro lado eu vejo um outro que está olhando à direita para ele, então todo mundo está tipo conversando ali, e mais embaixo tem uma pessoa com as pernas cruzadas e sentada e fumando cachimbo. E todo Hum, esse tom da cor
Ai, essa cor, a cor que está no quadro é um azul que não é um azul muito forte, é um azul suave para mim. Se a gente for pensar em percentuais de azul para ficar mais forte ou mais fraco, eu diria que entre uma tonalidade de azul fraquinho para uma tonalidade de azul mais forte, se tivessem 5 degraus, eu diria que seria um degrau 3 aqui. E na frente, esses homens que estão se entreolhando, né, com uma expressão de rosto meio azulado, olha que interessante, né? Os expressionistas já vão começar a colocar essas expressões. Então, aqui ele já vai colocar um tom, o da esquerda já tem algumas partes do rosto que não é só meio avermelhado, meio rosa, ele é meio, tem umas partes que tem o azul, um tom de azul, muito próximo do azul que está lá no fundo, né? Lá no fundo eu vejo também, tem 2 fotos aqui, uma do isso quadro que eu ia perguntar. e outra do lado de lá. Num Oi? quadro dá para ver o azul lá no fundo, as coisas lá no fundo do quadro, né, professor? Então, aqui, na verdade, a gente pode colocar como se fossem dois níveis, né? Lá no fundo, como se fosse uma parede azul, e nessa parede azul tem um pedacinho que eu imagino que é uma janela. Pode ser um quadro, mas eu não consigo imaginar o que é, se um Marta, quadro ou uma janela. eu tô olhando aqui, se você não falasse, para mim seria lilás. Não sei Lilás se é é pelo o tom celular, azul? essa parte do azul que tá falando. Você está dizendo desse daqui? É, da parede. Tá. O lilás, ele vai ter um pouco mais de vermelho para ficar lilás. Esse daqui é um tom de azul. Eu acho até que é um azul tipo cobalto, é o nome desse azul, que é um azul que ele ficou por muito tempo muito difícil de ter, porque ele era com base, acho que no lápis azul que fazia, e depois, com o progresso, eles conseguiram pôr outros componentes e fazer esse tom de azul. O lilás, Professora conhece talvez, os professora conhece os fosse nomes. aqui, ó, que acaba sendo cor-de-rosa embaixo das pernas deles. Também não é lilás. O lilás é mais um violeta mesmo. Esse daqui acaba sendo O azul. um azul. Azul da Professora bruxa. conhece uns nomes de É, cor eu assim acho que eu que às nunca vezes vi. deve ser a projeção do celular, alguma coisa que tá Pode ser, pode falando, tá ser. meio mostrando. Aparecendo lilás, né? Pode ser. E aí eu vejo no fundo uma parede, né? Vejo esse quadro ou essa janela, vejo esses 3 homens em pé, um de costa à direita, né? O de costa, só que ele está com o rosto virado, como se ele ou estivesse olhando para essa pessoa que está ali embaixo, sentada, ou estivesse olhando para frente, para essa lateral, né? Que ele está vendo. Muito interessante. E esse tom é legal porque esse tom de azul aí ele acaba refletindo na roupa deles, como se fosse quase um sol, né? Na roupa deles tem detalhes quase da mesma tonalidade da parede. No rosto deles também tem. Esse senhor que está no meio, ele tem alguns detalhes do rosto dele quase na mesma palheta de cor desse do fundo. Só que esse, ao invés que o do outro está na lateral do rosto dele, na parte da frente, da boca, esse outro que está de frente para a gente, ele está aparecendo nas pálpebras, numa parte do nariz, da boca, e ele está com as 2 mãos aí, deixa eu ver, está com as 2 mãos nos bolsos. E eles estão vestidos como se fosse de terno. Todos têm o cabelo meio preto, então não tem nenhum meio loiro, né? Não tem nenhum nada assim diferente.
E Não, conforme vai... o mais legal você falar um nome aí que eu nunca vi na vida. Cobalto. Cobalto. Cobalto, ah, tá. Azul cobalto. O azul cobalto a gente usa bastante, porque ele dá para fazer cores tanto claras como mais escuras, né? Então dá para fazer sombra com esse azul cobalto, porque quando você pega esse azul e abre na bisnaga, ele é quase preto. Aí, conforme você vai mexendo nessa pasta, aí você vai vendo que ele não é preto, que ele acaba sendo um azul, né? Um azul, e aí a gente vai ver. Mas tem uma série de nomes de cor aí. Do mesmo jeito que tem de esmalte, tem de cor, viu? É quase o mesmo tom aí. Ai, que E legal. aí, então, você já vê que tem expressões aqui. Esse homem que está sentado, ele é que do lado de cá, como tem dois slides juntos, dois quadros, na verdade é um quadro e um detalhe, né, um pormenor do quadro, da parte onde estão os homens, para a gente ver melhor onde que está a expressão deles. Então, a gente vê que ele usou já um tom meio avermelhado. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Opa, não dá para aumentar aqui. A gente consegue ver que ele já usou um tom mais vermelho no rosto, que não existe a pessoa com cabelo preto tão vermelho assim no rosto. Se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que não é só um tom que ele pôs nesse rosto, ele pôs outros, e ele coloca o mesmo tom nessa paleta azul nesse rapaz que está de lado, né, com a cabeça de lado, nos óculos dele. Então, a gente consegue ver. Então, se a gente for formar o artista, ele adora fazer figuras geométricas num desenho. Ele É adora. isso que isso que eu ia perguntar agora, Ele essa adora. expressão. Ele adora fazer. Essas figuras geométricas que ele coloca são imaginárias, né? Só que elas surtem efeito. Então, a gente vê todo o Renascimento foi assim, todo o Neoclássico foi assim, faziam triângulos. Por quê? Porque essas expressões, essas figuras geométricas, quando elas aparecem, elas fazem o seu olhar todo o quadro. E isso é que é interessante. Então, por que tem um homem de frente olhando para mim, não, olhando para frente, para o lado desse outro rapaz que está com a cabeça virada para o lado de lá? Por que tem um outro rapaz do outro lado, olhando de frente para esse que está com a cabeça virada, e ninguém está olhando para mim? Porque eu acabo tendo que olhar para os três. Eu olho e vejo detalhes ali que fazem com que eu olhe isso, o quadro inteiro. Né? Então, ele faz esse meio que triângulo aqui para eu olhar, e, de repente, também tem um moço ali embaixo, tem um senhor ali embaixo fumando, com a perna dobrada, e tem um deles ainda que está segurando um jornal, e esse jornal é totalmente claro, né? Bem mais claro, também força eu ver isso, e força, olha só quantas coisas que eles fazem com uma simples figura geométrica, né? Já perdi as contas de quantas pessoas tem no quadro, professora. Só tem 4 pessoas. Só tem 4 pessoas. Só que acaba eu tendo que ver todo o quadro. E ele faz umas figuras geométricas. Essas figuras geométricas que eles acabam colocando aqui, a gente vai ver lá no cubismo, como figura geométrica mesmo. Ou em outros, em arte contemporânea, que eles vão começar a colocar muitas figuras geométricas mesmo. Então, aqui eles fazem... E isso, essa coisa de colocar em figura geométrica, foi o que eu falei ano passado, que a gente deu uma aula sobre propaganda, e a Luciana falou assim, nossa, Márcia, nunca mais consegui assistir nenhum comercial e nenhum filme depois do que você comentou. Porque, assim, a gente vê muito... Existe uma parte dentro do cinema, isso daí o Léo Venâncio depois fala melhor do que eu até, que a gente chama de fotografia. Ah, mas parou a cena, né? Parou a cena como se fosse uma fotografia, porque para mim fotografia é uma coisa estática, né? Parada. Na verdade, eles compuseram um ambiente
de tal maneira como se fosse uma fotografia, mas é o cinema andando. Então, a gente vai ver muita coisa assim, ao fundo da parede é verde escuro, na frente, a moça que está olhando para a gente, ela está com um tom mais verde claro e está com uma blusinha de baixo com gola, com um marronzinho suave, né? E lá no fundo tem uma prateleira, e essa prateleira tem itens em verde escuro. Então, quer dizer, eles fizeram um cenário propício para que eu olhasse tudo que tem ali. Quem faz muito desses comerciais assim são os bancos, com as cores, que são as cores ligadas à marca deles. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Itaú, que é laranja, né? Era laranja, azul, agora eu acho que só ficou o laranja, né? O tom mais forte é um laranja do banco. Então, a gente vê muito isso, a pessoa está com uma roupa meio alaranjada, aí o rapaz é um casal, o rapaz está com uma blusa meio amarela, amarelo antigo, né, mais fraquinho, e está com uma blusa por cima alaranjada. A moça está com uma saia laranja. Então, assim, já faz um jogo para você olhar. Lá atrás, É combinando. e lá atrás vão ter, às vezes não é só combinando, é complementando, porque a gente, quando a gente trabalha com as cores, a gente tem um círculo de cores. Esse círculo de cores, ela vai pondo todas as cores, mais, menos, mais forte, e ela tem, além das cores primárias, ela tem as cores secundárias, que são algumas cores complementares. Então, quando a gente fala assim, eu estou usando o vermelho, qual é a cor complementar do vermelho? É o azul. Então, eu pondo um azul com vermelho, vai ornar, como a gente fala, né? Vai combinar, vai dar certo. Então, o azul acaba sendo o complementar do vermelho. E quando eles vão fazer isso, as cenas de filmes, do cinema, de propaganda, tudo isso, eles vão colocar essas cores, esses tons, e é justamente para você lembrar, quando termina o filme, termina a propaganda, né? Fala assim, qual a cor que você mais via? É muito raro, por mais que a pessoa não perceba, não tenha se preparado com isso, ela vai falar, a laranja, claro, porque eles fizeram de tal forma ali a combinação, né? Essa combinação, essa complementação, para que você lembrasse e ligasse, né? Isso é um jogo é um jogo subjetivo, para você ligar aquele comercial com aquela atriz, com aquela música, com o banco, com a cor do banco, né? Eu Então, estou é todo um procurando conjunto. ainda. Eu estou procurando um aplicativo ainda que não seja com câmera, porque não está dando certo nem o Envisionway, nada. Porque tem que apontar, professora, porque diz que tá da atrofia da minha mão. Daí, tipo, cada coisa precisa combinar, né? Roupa precisa combinar. Para mim, às vezes eu não vou combinando para a escola. Daí eu Mas não se preocupe com quero. isso, que mais de 80% da população não vai combinando, viu? Não vai combinando. Porque as pessoas, mesmo enxergando, elas fazem umas mesclas de roupa, às vezes, que é absurda, sabe? Porque a gente também tem que ter cuidado, não é só colocar aquela blusa branca, né? Por isso que a maioria quer usar preto, porque preto não erra, né? É uma cor neutra, é uma cor escura, é uma cor que não suja, né? Diferente da cor branca, que é uma cor clara, que você encosta em alguma coisa que tenha graxa, você já ficou ali marcada, já está suja, né? Por isso que a maioria dos hospitais utilizam os jalecos profissionais, né, para os médicos, na cor branca, para manter aquela coisa da limpeza, né? Então, a Agora tá maioria não trocando, combina. né? A maioria não Agora tá, combina roupa, pode ficar tranquila que não combina roupa de jeito nenhum, agora, viu? agora tá trocando, professora. Agora tá trocando, por exemplo, minha psicóloga azul. Então, tem algumas profissões que já usavam uma cor diferente da branca. O médico, quando meu filho era pequeno, ele já gostava de um verde clarinho, né?
então já tinha uma cor diferente. Isso depende também do país. Na Argentina, eles têm um uniforme, por assim dizer. Então, quem é enfermeiro usa uma cor, quem é médico não usa o jaleco, já usa um uniforme, que é uma outra cor. Então, depende do país. O nosso ainda tende muito a usar, o médico mesmo, a usar o branco. Ele acaba usando mais o branco mesmo. E alguns que são os pediatras, né? Então, eles acabam usando umas cores mais pastéis, uns verdinhos claros, né? Algumas coisas assim. A sua psicóloga agora usando o azul aí. Então, tem realmente uma mudança. Mas eu acredito que exista uma norma que tenha que usar branco, a área da saúde. Eu Então, não acho que é só o Paraná, porque a fisioterapeuta também. Então, é só o Paraná, por enquanto. que usa essa outra cor? Não, a gente, Só Não, o... aqui. a Então, gente aqui em São Paulo mesmo já tinha na palestra outras do cores. Jackson, lembra que ele comentou? Que já estava O mudando quê? os uniformes? Ah, A é? gente eu perguntei da sujeira, né, de usar, e ele falou que tinha uma norma, que tem sim, mas a norma que ele estava se referindo era que não podia sair, né, usar o Ele jaleco chegou a fora comentar do lugar. da cor do jaleco que estava mudando também. Ah, que legal. Eu acho que é bom mudar mesmo, porque o branco acaba sujando muito, e depois é assim, tinha uma médica que ela ia fazer o periódico lá onde eu trabalho, e ela tirava o jaleco dela de um lugar, numa bolsa, que era um jaleco que, pelo amor de Deus, aquilo lá devia estar super contaminado, há não sei quantas semanas dentro daquela bolsa, ela punha e como, sabe, eu achava até melhor nem pôr nada, porque, sei lá, lava a mão então só, e não sei, porque aquilo lá acho que mais contaminava a gente do que Eu, acabava protegendo, não sei, não eu, sei. eu, eu toquei no tecido, um tecido quente, quente, quente. Ai, meu Deus. Então, depende, porque tem uns que usam exatamente esse tecido, que ele é um pouco mais quente, ele não amassa, né? Ah, Eu não sei o nome agora, eu trabalhava numa escola que eu tinha um jaleco, que eu usava um jaleco. E esse jaleco eu podia dobrar, podia amassar, podia jogar no fundo do carro, podia pisotear. Eu tirava, ele estava super, não precisava passar, né? Agora, alguns usam mais, uns mais leves, e esses mais leves, precisam passar com mais frequência, qualquer coisa amassa, né? Então, a tendência hoje, eu mesma, nossa, eu não passo mais nem camisa do Fernando mais. Por quê? Porque hoje tem uns materiais hoje que são bárbaros. Você lava, bate na máquina, dá uma batida assim antes de pôr no varal para secar, e você tirou do varal, parece que está passado, né? Então, não tem minha mais mãe isso. também. Minha mãe Essas também. Minha mãe outras, também. e esses aventais que a gente usava, quando eu usava na escola, quando eu estudava, tinha avental, né? E era um avental branquinho e tal, e ele era bem levinho, mas, nossa, minha mãe tinha que ficar passando aquele avental para ficar bonitinho, senão dava uma impressão de sujo, né? Tudo amassado, tudo bagunçado. Mas é isso mesmo. Voltando aqui, com relação a essas figuras que tem, né? Que não estão aqui, não tem nenhum triângulo na frente, embora tenha uma figura mesmo à esquerda, de quem olha o quadro, tem um. Fê, Vai pegar Fernando, água, Marta. pega Vai um pouquinho de pegar água água, para mim, Marta. por favor. E aí, ele tem quase um retângulo que passa na cabeça desse homem que está sentado, tipo num banquinho, né, que ele está ali sentado no piso, e um homem que está do lado olhando para o outro que está na metade no meio entre os dois, né? Então parece que tem um triângulo que pode ser uma escada, que pode ser alguma coisa. E na cabeça do outro também tem. Se chegar a demorar, Fernando, eu espero, hein?
E aí, Espera, professora, pega calma. meio no pescoço aqui dele, né? E ele acaba também tendo um triângulo aqui. Então, já é tipo um começo de colocar umas figuras geométricas. Só que, mesmo assim, tem uma outra figura que faz, visualmente, força a gente a ver todo o quadro, né? Com isso, acaba aparecendo aí... Espera só um pouquinho, gente. E aí, a gente já começa a ver como é diferente essa pintura justamente da Noite Estrelada do Van Gogh, ou É, de uma ponte, do desenho de uma ponte, por exemplo, do Monet. Então, a gente já começa a ver que, embora o Monet tivesse as pinceladas mais curtas, né, que você tivesse impressões de algumas figuras, a gente vê que é totalmente diferente esses quadros, esses três que eu estou falando, né? Então já é uma coisa pena, pena que o leitor de tela não mostre detalhadamente esses triângulos que você me conta. Ele só descreve. é. Peguei já a garrafa. Nada. Ah, meu Deus. Le Tá puse aqui. con suco de Tá bom. limón rosa. Muito obrigada. E aí, essa figura, Leide, é assim. É como se você pegasse uma linha na altura dos olhos dos três homens. Eles já formam uma linha. Se eu puxar essa linha e formar a ponta do triângulo para baixo, eu consigo ver tudo, vai forçar eu a ver todas as coisas. Então, já formou um triângulo. É esse o triângulo Olha, visual que eu estou falando. Entendeu? Então, é aham, esse o triângulo. É como se fosse uma linha, aqui nesse caso, é uma linha na altura dos olhos desses três homens que estão em pé, e forma as pontas, né, o ápice ali do triângulo, vai ser lá para baixo, que aí vai forçar eu ver o quê? O homem que está sentado, os pés dos homens, a parte de baixo, que é a pintura do piso, que é ai como que se fosse legal. um reflexo de um sol, mas não é um sol porque não está entrando pela janela, então já não precisa ser mais exatamente o que é, entendeu? Então, isso Uhum. que acaba mostrando coisas, e aí o que é mais legal é assistir as expressões de cada homem, de cada um, né? Um tá meio assim, com os olhos meio rasos, a gente não sabe se está ouvindo alguém falar, se tá, por que está olhando meio com o rabo do olho, sabe, quando está olhando para uma lateralzinha do nosso olho, para Sim, sim. ele, se está ouvindo o que ele está falando, se ele está contando um segredo, a gente já não sabe mais nada o que é isso, a gente não sabe o que é, né? Então, assim, é mais aquela coisa de o que será que eles estão falando, sobre o que será que eles estão falando, né? E as cores, né? As cores, as pinceladas que são diferentes. Então, tudo isso vai formando essa nova expressão artística. Opa, cadê? Se eu perco meu mouse está aqui. Aí, eles vão falar aqui, mais ou menos, né? Que o termo surgiu, é sempre alguém que vai colocar isso, né? Esse nome. Não surgiu, não é o artista que vai falar, eu sou expressionista. Não. Vai falar, vai ser dito, ou por um crítico de arte, ou por um historiador, ou por um grupo de artista, ou por alguém que está
providenciando coisas de arte, um marchand que está vendendo quadros, eles é que acabam colocando essas expressões e esses nomes, né? Então, a primeira vez que esse termo surgiu, é que nem eu sempre lembro, gosto de fazer um comentário, né, do Big Brother, que eu não assisto, mas eu fiquei sabendo, todo mundo, o Brasil inteiro sabe, que quando um deles perde, não sei como que é a história lá, eles vão para o paredão, né? Vai. E o que é o paredão? O paredão era exatamente o que acontecia em algumas guerras, sobretudo os alemães, eles faziam isso, punham as pessoas ali na parede e fuzilava, matava as pessoas. Então, ir para o É, paredão era, na verdade, isso. E como surgiu esse nome? Foi um próprio participante desse jogo que ele falou, ele criou isso, ele falou, nossa, tá parecendo um paredão, né? Por quê? Porque ele fez um link, né? Ele fez uma... Por isso que a importância do nosso... da gente conhecer coisas, da gente ler, nosso repertório, que eu sempre falo, né? Que ele acabou fazendo um link da situação que ele estava passando, que era tão conflitante, de ir para uma situação ali, onde ele poderia sair do jogo, que ele, afinal de contas, estava lá para ganhar, com o que acontecia na guerra. Então, ele falou isso daí, né? Parece um paredão, não sei o quê, e criou essa nomenclatura ali, e para o reality ele usa o tempo todo, o paredão formado agora é triplo, o paredão formado agora são 3, são 4, sei lá, entendeu? Então, ele criou um nome, né? E acabou pegando esse nome e acabaram usando isso daí. A mesma coisa são esses termos, né? Então, expressionismo, cubismo, né? E tudo. Então, a mesma coisa foi isso. O expressionismo, ele surge, a primeira vez que aparece, né, esse termo, é justamente numa revista, agora eu estou num slide aí que tem um texto, né, falando justamente essa revista aí do Stum, A Tempestade, e esse periódico, essa revista, que era um veículo de comunicação, né, daquele movimento, criou isso, resolveu achar que era diferente. Então, tinha um outro grupo, olha que interessante, a gente vai ter um outro grupo formado por artistas muito importantes, que são mais ou menos do mesmo período, que é justamente um outro grupo, enquanto o outro lá era a Ponte, né? Esse vai ser o Cavaleiro Azul, que foi formado em 1911. 1911 é mais ou menos quando está surgindo, acho que o Teatro Municipal aqui em São Paulo está sendo inaugurado. Então a gente já começa eu, a ver que eles já estavam eu pintando brinco. ali quando está criando, né? Quando está sendo construído aqui, inaugurado o Teatro Municipal. E a gente tem o Franz Marc, que a gente vai ver um pouquinho dele mais para frente, e o Kandinsky, que é bárbaro. E desse grupo também tinha o Munch, que é justamente o Eduard Munch, que é daquele O Grito, que é considerado supra, né, do expressionismo. E aí a gente vai ver agora um pouquinho por que ele é isso, né? Aí o texto aqui, esse texto não é meu, ele fala, Uma tendo em... pergunta. Oi? Márcia, Tem uma o pergunta. professor Ah, está aí já. Perdão. Uhum. o que foi? O Léo chegou. Ah, tá. Ah, então tá bom. Então a gente... Nossa, tem um monte de coisa aí. Mas qual que era a pergunta, Leide? Hum, Não, o grito, você começou a falar dele, falou bastante já, mas vamos retomar falar dele semana que vem. Isso, porque o grito, eu gosto sempre de comentar, porque a gente tem um emoji, né, que é justamente como se fosse um detalhe do grito. Então, assim, para ver a importância, né? A gente está falando de uma obra lá, de 1893, na época que minha bisavó estava nascendo na Espanha, 1893, e o cara já estava fazendo lá a pintura dele. E hoje, em 2025, a gente usa um desenhinho que é parecido com isso. Olha só que legal, Uhum. né?
como a arte ela vai fazendo aí as coisas. Bom, desculpa, viu, Leide, Léo, aí pela Demora? Capaz. Você tem trânsito, Relaxa. você tem Quando não der, trânsito. quando não der, avisa.